Ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Zinho, ao falar também, logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista, ele passa desdenhando. Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção pros repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito. Mas eu não concordo, eu discordo. Bom, rapaziada, então oficial, né? Gabigol não fica no Flamengo, a fonte foi ele mesmo, ele confirmou em entrevista lá. E ele vai jogar no Cruzeiro, rapaziada. O GE cravou, né? Vai na Casa Grande também, então todo mundo já cravou aí, Gabigol é do Cruzeiro em 2025. E vamos tá dando uma olhada aqui, mano, na entrevista aqui do Gabigol, né? Que ele falou aí que ele não fica no Flamengo. E na Tijuca, no Rio de Janeiro. Essas coisas acontecem no futebol. Essa foi minha última final. Vamos, Gabi. Eu não vou ficar no Flamengo, mas o carinho é imenso, é recíproco. Então agora é aproveitar bastante esses jogos que faltam, poder me despedir bem da torcida, dos meus colegas também. E realmente estou muito feliz. É definitivo, Gabi? Você não fica, então? Não, eu não fico no Flamengo. Durante esses últimos anos houve negociações, onde o presidente, a diretoria, na verdade, apertou minha mão, apertou a mão do meu pai, da minha família, e depois não houve, e depois acabou acontecendo coisas que realmente não gostei. Eu sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante esses anos eu falei muito com o Marcos Braz, a gente conversou, falei para ele da possibilidade de conversar sobre 2, 3 anos, e nunca houve uma proposta do Flamengo. Então, depois de hoje, com esse título, eu não vou ficar no Flamengo, saio muito feliz. Você vai pra onde? Aí, eu vou curtir esse momento até 31/12 desse ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora eu quero curtir, aproveitar e me divertir bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo mundo, amo muito os jogadores, a torcida, então agora eu vou aproveitar. Valeu, obrigado. Tá aí o Gabi, um depoimento importante, ele tá se despedindo do Flamengo. O Gabigol não fica. Vai pro Cruzeiro. Mas enfim, rapaziada, vamos tá dando uma olhada aqui no que a imprensa que achou sobre essa saída aqui do Gabigol do Flamengo, que é o novo jogador aí do Cruzeiro. Zinho, queria que você falasse também sobre o Gabigol, sobre a saída do Gabigol, agora confirmado mesmo que ele sai no final do ano, em 2025 vai pro Cruzeiro. Marcela, a galera lá tá anestesiada, né? Tem que tomar cuidado de fazer essas entrevistas pós-jogo assim de título, né? A galera já tá... Mas é o título, é a emoção, né? Dá para se relevar. Tanto é que o pessoal nem prestou muita atenção na pergunta do Gabigol, que é uma grande notícia, né? Pós uma conquista e que ele foi fundamental mais uma vez. Os 2 gols dele aqui no Maracanã foram importantíssimos para levar essa vantagem para o segundo jogo. Acho que essa decisão já vinha de antes, né? Para ele anunciar assim pós-conquista. Agora você traz aí, né? De primeira mão essa informação que seria uma ida para o Cruzeiro. Cruzeiro que é o maior campeão de Copa do Brasil, né? 6 títulos, o Flamengo vai ao seu penta, conquista 5 títulos hoje. Eu tive o privilégio de jogar a primeira conquista do Flamengo, lá se vão 34 anos, completou agora, por coincidência, no dia 8, né, de novembro, a primeira Copa do Brasil, que foi em 1990, e é um título muito fundamental para o ano, para início de carreira de treinador do Felipe Luiz, para o Flamengo, né, que teve um ano retrasado, o ano passado muito ruim, com muitas mudanças de treinadores, sem título, sem conquista, com muita pressão. Esse ano é um ano de eleição no Flamengo, final do ano agora, dezembro, tem eleição, a briga está bem acirrada. Para essa diretoria, essa conquista também vale muito, conta muito, mas também como conta essa declaração do Gabigol, né? Porque ele não diz só que vai sair, ele critica a diretoria, dizendo que não houve conversa, que nunca teve uma proposta concreta, que ele e a família dele buscou um diálogo e o Marcos Braz, o Bruno Spindel não abriram para esse diálogo. Do outro lado, é o contrário, diz sim que tem uma proposta, não é a que o Gabigol queria, essa discussão poderia ser mais debatida, mas acho que os problemas particulares que o Gabigol também provocou, Marcela, atrapalhou toda essa negociação. O Gabigol ficou um tempo aí por suspensão ou
por investigação com o problema do doping. Teve o problema da camisa que ele veste do Corinthians e aí é multado, é suspenso, a camisa 10 sai dele. Aconteceram muitos episódios que esse diálogo Gabigol e diretoria estremeceu, ficou arranhado. Então não aconteceu mais esse bate-papo dos dois lados. Eu acreditava que o Gabigol voltando a jogar e com o Felipe Luiz de treinador dando moral para ele, que foi o que aconteceu, o Gabigol veio brilhar no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Mas, na minha opinião, ele ainda não estava jogando bem. O Felipe Luiz bancou, deu moral, acreditou e ele não correspondeu até o jogo primeiro contra o Atlético. E a torcida percebia isso, não via nenhum tipo de pressão. Tanto é que o Felipe Luiz, quando tira ele de alguns jogos, o jogo contra o Corinthians, quando é expulso ali um atleta do Flamengo, a substituição é tirar o Gabigol do jogo. E não vi nenhum tipo de manifestação contra o Felipe Luiz. Houve a discussão no primeiro jogo do Felipe Luiz com ele e eu vi uma manifestação de apoio ao Felipe Luiz. Então o Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, tem títulos marcantes, o nome dele está na história merecidamente, sempre foi muito decisivo, gols importantíssimos em finais, mas os últimos momentos dele não foi de uma idolatria, né, de um apoio e de uma manifestação do torcedor, queremos, por favor, renova, e nem de crítica. Agora é o contrário, né, Marcelo? A gente sabe que o futebol é muito pelo resultado. Ele faz 2 gols, o Flamengo é campeão, né, e ele dá essa declaração. Então ele coloca muito mais pressão nessa diretoria atual e até atrapalhando para uma possível eleição do candidato à situação, que é o Ducho de Abranches. Então, assim, a declaração dele pega e impacta até para uma eleição de clube. Agora, eu não vou por resultado, eu vou pelo que estava acontecendo. Acho que a diretoria do Flamengo e o Gabigol, ambos falharam nesse diálogo. Então, assim, é um momento de comemoração, de alegria, de conquistas, mas não acho que, pela declaração do Gabigol, tem que se colocar tudo em cima só da diretoria. Não. Acho que ele também, com o seu staff, fizeram com que essa relação fosse estremecida. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, com o Luciano Borges, aqui da nossa redação. Agora há pouco, o Júnior falou o seguinte: o Tite não falava com o Gabigol, só o filho que conversava com ele. O Júnior Pedroso disse também que quem deu adeus foi o Flamengo. E é claro que o Flamengo também vai falar sobre isso, sobre a decisão agora do Gabigol de não renovar mais com o Flamengo em 2024. E o Júnior Pedroso disse o seguinte também: tinham oferecido contrato fechado de 5 anos. Um ano depois vieram com um contrato de 1 ano, ali acabou. Fecha aspas, então, do Júnior Pedroso em entrevista ao Luciano Borges, da nossa redação. Então, o Luciano Borges conversou agora com o empresário do Gabigol, que deu essas declarações. Marra, eu queria que você falasse sobre isso. É um momento de muita felicidade, é um momento de muita alegria. Sim. O Flamengo está comemorando demais essa Copa do Brasil. Era uma temporada que muita gente pensou, será que vai ser mais uma temporada que o Flamengo não vai levantar um título importante? Está levantando agora. Diferente de 2023, mas logo depois desse título, o Gabigol, um dos jogadores mais importantes da história do clube, diz que não vai continuar na equipe que vai para o Cruzeiro na temporada que vem. Ele de novo busca todas as atenções, né? Porque ele foi decisivo nos jogos, né? No primeiro jogo, o jogo da semana passada, e agora a gente poderia estar falando apenas da festa, mas é algo bem característico do Gabigol mesmo, né? Ele é assim. Mas essa relação, Marcela, ela estava rompida, como até lembrou o Zinho, e ela foi resgatada por causa do Felipe. E eu não considero o Felipe o Flamengo. O Felipe é um técnico. O Flamengo é diferente. E o Flamengo já não estava mesmo contando com o Gabigol. Acho que quando ele toma essa decisão de deixar claro, de novo concordar com o Zinho, ele pode alterar alguma coisa de eleição. Porque ele se posiciona. Ele poderia ter deixado para falar isso depois. Pensa, daqui a 2 semanas o Cruzeiro está fazendo uma final de Copa Sul-Americana. Ele erra ao falar logo depois?
do título de uma Copa do Brasil que está indo embora, Marra? Ou não? Não, é a postura dele. Ele não tem o menor compromisso com a atual gestão, de querer que um ganhe ou que no outro ganhe. É a característica dele. Ele não deixa o microfone vazio, Marcelo. Se ele tem a oportunidade, ele fala alguma coisa que vai continuar sendo manchete durante um tempo. Eu acho que a relação já estava terminada. Sim. E a relação voltou por alguns momentos, muito por causa do Felipe. E Exageraram. porque não tinha o Pedro, hein? Porque não tinha o Pedro, verdade. Porque aí fica mais fácil do Felipe também colocar o Gabigol. Claro, tem isso também. E a gente já sabia. Inclusive, o Felipe deu entrevista dizendo: o Gabigol, ele é 9. Ele vai jogar ali onde o Pedro joga. Os dois juntos, então a gente imagina que ele não colocaria. Gosta, sabe do que, Marcelo? O quê? É que depois que já saiu o Tite, já saiu o outro e tal, começa algumas coisas assim da relação anterior. Ele não falava comigo, ele não me tratava bem e tal. Eu acho que sim. Ele falou isso mesmo. Deixa isso passar, vai. Deixa isso passar, a bola pra frente. Mas, de novo, essa não é a característica do Gabigol. Ele exagerou ali na quantidade de papel, né? O pessoal da Copa do Brasil. Caiu o papel inteiro, ninguém conseguia ver mais nada. Da Copa, da Taça do Brasil, mas é do Flamengo, tá? Espaguetão. Foi exageraram ali. Mas beleza, a festa ficou bonita, vai. Fala. Marcela, o Gabigol se despede do Flamengo com 160 gols. 16 deles em finais. O cara marcou 10% dos gols em finais, ajudando o Flamengo a levantar títulos. E ele se despede do Flamengo como um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ao lado de Júnior, ao lado de Zico, Arrascaeta, Gerson. O Gabigol é um dos maiores vencedores da história do Flamengo. E a diretoria, eu concordo que o Gabigol tem a sua parcela de responsabilidade, mas a diretoria do Flamengo se esforçou, e muito, para rifar o Gabigol e tentar fazer com que ele saísse pela porta dos fundos. Só que a última dança do Gabigol foi apoteótica. Acredito que nem a diretoria do Flamengo esperava que ele fosse voltar fazendo 2 gols novamente numa final e ajudando o Flamengo a ganhar mais uma taça e se despedindo dessa forma. E aí é um erro de Landim, de Marcos Braz. Menosprezaram o impacto do Gabigol. A saída do Gabigol não é uma saída qualquer, é a saída do segundo maior ídolo da história do Flamengo. De um cara que tem um impacto gigantesco. Hoje, antes do jogo, o que a gente via ali nos mascotes, entre os torcedores do Flamengo na Arena MRV, eram vários deles fazendo a comemoração clássica do Gabigol, demonstrando a confiança no título, na vitória. Porque foi só o Gabigol voltar a entrar em campo, voltar a ser útil e decisivo, que essa aura, essa idolatria foi resgatada. Então, isso não se perde num ano ruim, ou em 2 temporadas de baixa do Gabigol, ou por problemas de disciplina. Isso é algo muito grande, ainda mais no clube mais popular do país. Então, hoje, o torcedor do Flamengo vai comemorar o título, mas amanhã vai chorar a saída do Gabigol, porque não se deixa um ídolo desse tamanho sair dessa forma. Eu vejo que o Gabigol era um cara com 28 anos que poderia não só encerrar a carreira pelo Flamengo, mas como jogar tranquilamente mais uns 5 anos. E aí se adaptando, mudando o estilo, fazendo outra função. Mas o Flamengo deveria garantir que o Gabigol jamais saísse para um concorrente nacional. Isso jamais poderia acontecer. Eu vejo como algo que tem atrito interno, tem diretoria. A gente sabe que o Marcos Braz em algum momento também bateu de frente com o Gabigol, já não se davam. Mas nenhum clube pode ser refém de uma diretoria. E nesse ponto, para mim, a diretoria do Flamengo errou em dar uma dimensão gigantesca aos problemas com o Gabigol. Mas os problemas que o Gabigol criou não eram problemas gigantescos também? Eram problemas grandes, mas a figura dele é proporcional aos problemas. Então, nesse momento, era preciso colocar na balança tudo isso. E eu vejo que ao tentar forçar essa saída do Gabigol na baixa, o que a diretoria do Flamengo imaginou? Ele vai sair, a torcida não vai sentir falta, ainda mais com o técnico anterior que não o utilizava. Então o torcedor do Flamengo não estava vendo o Gabigol em atividade, ele estava com baixa confiança, não estava bem fisicamente. E de repente chega um técnico como o Felipe Luiz, que acredita e consegue enxergar essa aura no jogador, porque jogou com ele. O Felipe Luiz sabe da estrela que o Gabigol tem e ele dá a volta por cima. De certa forma, ele cala a diretoria, porque
Esse é um revés da diretoria e uma vitória do Gabigol sobre eles. E, para mim, o Gabigol, hora nenhuma, quis dar resposta à torcida. Ele deu resposta à diretoria que o tratou dessa maneira. Então, erros do Gabigol à parte, foram muitos de fato. Mas ele não sabe se essa diretoria vai continuar, Breyer. Então, tem esse peso. Então, perder o Gabigol dessa forma para um concorrente nacional, para o Flamengo, é um revés. Desculpa entrar no debate contigo. Clarozinho. Desculpa entrar no debate com você. Claro, imagina. Mas espera aí. Eu tô com o que o Marra falou. Precisava ter sido hoje. Ele quer chamar os holofotes para ele com um rancor de uma coisa já premeditada. Ele está jogando no Flamengo, ele continuou treinando no Flamengo, jogando decisão, já pensando o seguinte: se ganhar, se for campeão, eu vou atirar. Ou seja, ele não pensou no Flamengo, ele não pensou na conquista, ele não pensou na comemoração com seus companheiros. Ele pensou em dar um troco. Ele erra, Zinho, ao falar também, logo depois de um título? Acho. Comemora com os companheiros, vibra, dá a volta olímpica. Ele não dá entrevista nunca. Quantas vezes os nossos repórteres ficam na zona mista e ele passa desdenhando? Dá uma olhadinha e passa direto. Não dá nem atenção para os repórteres ali. Então, ele já estava premeditado. Se ganhar, é o meu momento. Ele tem todo o direito, mas eu não concordo. Eu discordo. Eu acho que era o momento dele comemorar, desfrutar toda essa história linda e rica que ele tem no Flamengo. E que a torcida o ama, o idolatra. Então vibra, desfruta, seus companheiros. O Tite já saiu. Está ali um treinador que deu a mão para ele, que deu moral para ele, que acreditou nele. Ele merece. Fez por onde ter esse crédito com o Felipe Luiz. Mas em nenhum momento agora, quando termina o jogo, ele pensa nisso. Ele pensa nele, no individual. Né? De atacar uma diretoria que eu nem sei se vai ficar. O Flamengo está acima do Gabigol e da diretoria. Esses dirigentes aí, eles não são eternos no Flamengo. Um dia o Zico saiu do Flamengo. Um dia o Júnior saiu do Flamengo. Hoje eles igualaram, ou até ultrapassaram, não sei, o número de títulos dessas lendas. Mas o Flamengo é maior do que o Gabigol. Então ele quis hoje, magoado, porque a diretoria não valorizou, e aí eu concordo com o Breyer, pelas conquistas, por tudo que ele representa, poderia sim reivindicar um contrato melhor. Não de 1 ano, como a diretoria do Flamengo ofereceu para ele. Mas também ele quer de 5 anos com um aumento maior. O Flamengo ofereceu de 1 ano com 50% de aumento. Não vou entrar no mérito da questão, porque aí a vida particular deles, a parte financeira, ele tem que ver o melhor para ele. Está certíssimo. Já tem 28 anos, vai para 29 anos, os últimos contratos, tem que ver o melhor. Porque no futuro é ele com a família dele. Então ele tem que buscar o melhor financeiramente. Agora, não bota só na conta, não, da diretoria. Acho sim, Marcela, te respondendo, que ele poderia segurar, comemorar, vibrar, respirar, né? A adrenalina está lá em cima ainda. E aí depois ele podia convocar uma coletiva. Vou ficar ou não vou ficar. Sim. Mas hoje, no momento de alegria, e o amor dele com essa torcida de comemorar? Eu não achei legal. A gente está vendo imagens, inclusive, e temos nossa equipe lá na Arena MRV. O Gabigol, todos os familiares dos jogadores do Flamengo que foram até Belo Horizonte, eles foram liberados para entrar no gramado, para comemorar com os jogadores. O Gabigol é o único que sai do gramado, então ele não participa da festa com a sua família, com os outros jogadores, passa pela zona mista, inclusive, e não fala com nenhum repórter. A gente não sabe se ele vai voltar e depois falar novamente com os repórteres, mas a gente já vê realmente uma distância, um distanciamento do Gabigol neste momento também. Então, a gente está vendo aí mais imagens de toda a festa, mas é um Gabigol que depois de dar essa entrevista, ele fica um pouco mais quieto e depois ele vai embora rapidamente e não fica junto com os outros jogadores na festa ali da comissão técnica também. E aí ele fala do Tite, o Marra acha que tudo bem, que é ok, mas eu concordo mais com o Zinho, sabe, Marra? Eu acho assim não acho tudo bem ele ter falado do Tite. Não, do Tite não, mas você acha que tudo bem ele dar essa declaração logo depois do título? Marcelo, é que esse é o Gabigol. É completamente esperado que ele, nesse momento, ele
fale o que ele está pensando. É desse jeito. Ele não engana ninguém. E nessa conversa entre diretoria e Gabigol, nessa conversa que já vem se estendendo, quem é que erra mais? Porque, assim, é claro que tem erro dos dois lados, mas quem é que erra mais? A diretoria, que deixa o Gabigol escapar, e a gente pode colocar ali umas aspas no escapar, ou o Gabigol, que não aceita o que a diretoria oferece? Não, o Gabigol, aí eu não posso falar que ele está errado, não. Porque ele está defendendo o patrimônio dele, que é ele como jogador de futebol. Se ele entende que 1 ano de contrato, na idade dele, é não ser valorizado, e eu concordo com ele tem mais é que sair mesmo. Então, mesmo entendendo que a diretoria tem atenuantes, a situação do doping, 1 ano de poucos gols, o Pedro é o titular, a diretoria tem os seus motivos. Mas uma coisa, talvez a diretoria não tenha observado. O ídolo. O Gabigol é ídolo. O Gabigol, assim, as pessoas, os torcedores, o Cícero foi entrar ali agora, as pessoas estão pegando o microfone, não é para falar é campeão, estão falando Gabigol, eu te amo, Gabigol, aquilo, assim. Isso é o ídolo. E eu acho que a diretoria precisaria ter pensado nisso. Ter colocado lá na balança e, ok, o Gabigol quer 5 anos, a gente não quer dar mais de 1 ano, mas até para não pegar mal, vamos dar uns 2 anos, alguma coisa assim, algo mais de negociação. O Gabigol, ele está certo, ele está buscando o direito dele, ele é um profissional, ele não vende sapato na loja, ele não vende carne no açougue, ele vende o trabalho dele. O trabalho dele, ele entende que é um trabalho para ser mais valorizado. Eu concordo com ele. Então ele vai buscar jogar no Cruzeiro numa próxima temporada. Ele vai ser bem valorizado por isso, porque o Cruzeiro já tinha sinalizado isso quando tentou o Dudu. O Cruzeiro já está tentando dar esse salto para a próxima temporada. É um imenso cartão postal. Você apresentar um Gabigol vencedor para ser um novo ídolo da sua torcida. E o Gabigol, naturalmente, ele estava guardando isso tudo, que ele acabou desabafando, e, na minha visão, se tem um momento de soltar isso, que seja depois de um título. Imagina se depois que o Tite sai, ele diz essas coisas e como fica o ambiente. Ou até mesmo durante o período do Tite, se ele tivesse dado uma entrevista ali jogando alguma indireta. Então ele fez ali no momento de euforia depois de comemoração de título. E no caso Na verdade, assim, momento de euforia, mas tudo já muito combinado, porque todo mundo sabia que ele iria. Inclusive, a comunicação do Flamengo sabia que ele iria falar sobre isso. A comunicação do Cruzeiro sabia que ele iria falar sobre isso. E, inclusive, daqui a pouquinho eu faço aqui e mostro o que é que aconteceu nos últimos dias lá em Belo Horizonte também, entre o Gabigol, o Cruzeiro e o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol. Então, para mim, é do jogo ele falar depois do título. E o ponto principal, a diretoria do Flamengo, em algum momento, no fim do ano passado, ofereceu ao Gabigol 5 anos de contrato. E estava tudo encaminhado, tudo alinhado com o Marcos Braz, que era o chefe dele. Muda a palavra. E de repente a coisa muda, e aí a proposta que era de 5 anos vai para uma temporada. Isso, para mim, é um convite para sair pela porta dos fundos. E o Gabigol não aceitou esse jogo da diretoria. Um jogo que, para mim, não foi leal com a história do Gabigol no Flamengo, independentemente dos erros. Os erros do Gabigol não valeriam uma sentença tão pesada quanto sair escorraçado, quanto sair como vilão. E a diretoria queria que o Gabigol saísse dessa forma. Isso eu não acho justo. Puni-lo, como a diretoria puniu, tirou a camisa 10, punição administrativa, isso é ok, isso aí é do trato profissional. Agora, oferecer 5 anos e depois não, vai para 1 ano, isso aí é uma atitude amadora, isso aí é uma atitude desrespeitosa com o profissional, sobretudo um ídolo com tantos serviços prestados como o Gabigol. E o Gabigol, para a geração atual, a geração que não viu o Zico, ele é uma entidade desse tamanho. Ele é a grande referência de torcedores do Flamengo que por muito tempo sofreram na Libertadores, época que o Flamengo era chacota, que sempre dava um vexame, e o Gabigol foi lá e fez com que o Flamengo voltasse a conquistar a América, marcando 2 gols na final. E depois disso marcou mais um gol e decidiu mais uma Libertadores. E além disso, os vários títulos que conquistou, 13 títulos, isso é muita coisa. E para mim, a diretoria do Flamengo ignorou isso, menosprezou a história do Gabigol. E agora o Gabigol sai grande. Independentemente do que ele fizer no Cruzeiro, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, vai olhar para o Gabigol de forma saudosa. Já a diretoria vai ter de dar explicações de
Porque um jogador de 28 anos, um dos maiores goleadores em atividade no país, sai de graça para um rival que tem pretensões de bater de frente com o Flamengo no cenário nacional. Essa diretoria terá de explicar isso. A gente tem uma tela para mostrar os números do Gabigol e a gente tem imagens também lá da Arena MRV de toda a comemoração do título da Copa do Brasil. O Gabigol, em 6 temporadas, 13 títulos, 303 jogos oficiais, 160 gols, 43 assistências, mais títulos ao lado do Arrascaeta, Bruno Henrique, Zico e o Júnior, maior artilheiro em Conmebol Libertadores, 30 gols e tem 16 gols em finais. E a gente tem as imagens, né, da festa do Gabigol e como ele tá, ó, tá vendo? Ele tá mais afastado ali, a diretoria de um lado e ele bem afastado ali. Simbólica essa imagem, né, Marcelo? Simbólica mesmo, porque é bem diferente do Gabigol que a gente é acostumado a ver em comemorações de títulos do Flamengo. Ele sempre estava muito presente, era algo muito diferente. Ele já tinha dado essa entrevista, já tinha falado, inclusive, que iria sair do Flamengo. Depois a gente chegou com a informação de que ele vai mesmo para o Cruzeiro. Ele estava em Belo Horizonte, o empresário dele também estava em Belo Horizonte para acelerar toda essa conversa do Gabigol com o Cruzeiro. E logo depois ele sai direto, os familiares entram para comemorar e aí ele sai direto para o vestiário, ele nem fica ali para a festa do time, né, da equipe rubro-negra dessa Copa do Brasil. E realmente é bem simbólico. As informações que a gente tem, o acerto foi encaminhado entre o Júnior Pedroso e o Alexandre Matos neste fim de semana, lá em Belo Horizonte. O Pedrinho Lourenço, ele deu ok nos valores, Pedrinho que é o dono da SAF do Cruzeiro, então tá tudo certo em relação aos valores também, o Pedroso e o Matos se acertaram. O Pedroso acompanhou o Gabigol em Belo Horizonte justamente para que as conversas fossem aceleradas e isso aconteceu no fim de semana. E a diretoria do Cruzeiro e Comunicação do Flamengo já sabiam também que o Gabigol faria essa despedida logo depois do jogo, que foi o que aconteceu, Mar. Entendendo, né, que o Gabigol está do perfeito direito dele de trocar de clube e de querer trabalhar com mais regularidade e entendendo também que daqui a algum tempo, né, no ano que vem, volta o Pedro e o Pedro deve ser o titular. Sim. O Gabigol faz uma escolha em um time que pode estar na Libertadores na próxima temporada por 2 caminhos. Pelo caminho de uma vaga em pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro e pelo caminho de Sul-Americana. É perfeitamente normal o movimento do Gabigol. Ele está certo de buscar regularidade no trabalho dele. Ozinho, quem é que erra mais nessa conversa entre Flamengo e Gabigol para ter culminado no não acerto, né, na saída dele? É difícil falar quem erra mais, né? Eu acho que assim, faz parte da bola. O mundo do futebol há seus momentos, né? O Gabigol teve um ano muito ruim. Ele fecha com um título fazendo 2 gols. Maravilhoso. Mas o ano dele, volto a dizer, as turbulências que aconteceram, as dificuldades, muitas criadas por ele, por falta de profissionalismo, né, por falta de comportamento profissional. Não foi a diretoria que não atendeu o pessoal do doping que foi lá. Os 30 jogadores fizeram o exame, atenderam, foram profissionais, né, cumpriram as regras. Foi o Gabigol que não quis. Então, a diretoria, o Flamengo, não tem culpa dele ter ficado aí suspenso. Inclusive, ainda vai ter julgamento. Ponto. A diretoria não tem culpa do Pedro estar jogando mais do que ele. E o Pedro foi para a seleção. E não foi questionado em momento nenhum do Gabigol ser titular. Inclusive pela torcida. Eu não vou ficar preso a resultado, né? Reconheço todos os serviços prestados do Gabigol. Maravilhoso. Ídolo. Decisivo. Mas no momento de negociação, vão se analisar números. A história é linda, é rica, é maravilhosa. Mas e o momento, como é que está? E aí, assim, a diretoria também peca. Eu não tenho essa informação 100%. Isso é o lado do Gabigol, o staff dele, que diz que já tinha um acerto de 5 anos. Eu não vi nenhum papel, não vi nada escrito. Agora, se a diretoria agiu dessa forma, o presidente Landim diz que não. Que ele nunca autorizou. Aí eu não sei se o Marcos Braz com o Spindle
teve uma conversa com o empresário do Gabigol, fez um acerto verbal, né? Deixou encaminhado, mas não tinha documento. É o que o presidente do Flamengo diz. Mas se houve uma conversa, e aí eu vou acreditar nas pessoas ali, no Gabigol e no seu staff. E essa diretoria ali, diretoria vamos dar nome, né? Bruno Spindel e Marcos Braz. Eles que são os responsáveis do diálogo, contrato, disciplina, com jogadores, com comissão técnica, são os gestores. Então, se eles voltam atrás, não cumprem com aquilo que tenha falado, o Gabigol e o seu staff têm razão de ficar chateado, sim. Todo direito. E como também tem todo o direito de escutar a proposta, porque está na lei, 6 meses antes de terminar o contrato, o atleta está livre para ouvir propostas e assinar um pré-contrato. O Gabigol não está fazendo nada de errado, está certíssimo, tem que ver o futuro dele, o projeto que ele tem para a carreira dele. Disso aí eu estou de acordo com meus companheiros. Né? Ele escutar o Cruzeiro, uma boa proposta, um projeto legal, deve ser de 5 anos, acredito eu, está certo, é o futuro dele, a proposta é boa. Agora, eu só acho que o momento para o anúncio, pela história que ele tem com esse Flamengo, com seus companheiros, com a torcida, era de comemorar mais. É uma opinião minha como ex-atleta. Né? E outra, volto a dizer, vai ter eleição, não sei se essa diretoria vence. E se o outro candidato, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, são os candidatos aí que estão na disputa. Se esses caras não teriam interesse de renovar com ele e dar esse contrato que ele queria. Então, assim, no conjunto, Marcela, não é ficar em cima do muro, não. Acho que os dois erraram. Esses diretores e o Gabigol. Só que, para mim, o Flamengo está acima deles. E se o Gabigol tem essa história e essa identificação com o torcedor e tem, sair dessa maneira também não é bom para ele, não. Eu não sei se todos os torcedores, só pelo título, vão ficar idolatrando e achando que ele tem razão de tudo. Tenho minhas dúvidas. Tem isso também. É um Gabigol que tem muitos erros, né? Tem a história do doping, tem a história da camisa do Corinthians, tem toda essa dificuldade de conversa com a diretoria. Realmente é algo muito difícil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!